Olá, meus amores do segundo ano. Olha a tia Mari aqui para conversar com vocês mais uma vez. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ele, a espécie tão importante em nossas vidas, o dinheiro. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais detalhadamente como é que tudo aconteceu. Tia Mari já abriu para vocês uma pequena introdução dessa história sobre o dinheiro. Vamos continuar? O dinheiro ele sempre existiu, mas no passado ele não era da forma como nós conhecemos hoje. Então, já imaginou como seria difícil um mundo sem dinheiro? Mas essa história é muito antiga, desde os primeiros tempos da humanidade. E isso nós sabemos graças a essa disciplina que anda também em parceria com a matemática, a história. Exatamente. As fontes históricas é que nos passaram essas informações sobre a história do dinheiro. O dinheiro primitivo, ou seja, o dinheiro no início das civilizações. Há milhares de anos atrás, as pessoas já começaram a sentir a necessidade de algum material que não tinham. E aí o que acontecia? Eles realizavam as trocas, né? Trocas por conchas, pelo sal, que naquele período era um material importantíssimo, tá? E aí essa troca se dava o nome de escambo, exatamente. Quando os portugueses, por exemplo, chegou ao Brasil, o que é que eles fizeram? Quando eles queriam o serviço dos indígenas, eles procuravam os índios, ofereciam espelhos, joias, e aí os índios acabavam prestando serviços a eles. E foi mais ou menos dessa forma que tudo iniciou, através da troca. Aí, com o passar do tempo, foi necessário instituir algo material mais concreto, porque no processo da troca, no processo do escambo, alguém sempre ia sair perdendo, certo? Por exemplo, vamos dizer que Maria Júlia tem uma vaquinha, ok? E Maria Alice tem uma galinha. Só que Maria Alice deseja fazer um bolo, precisa do leite. E aí, o que é que ela fazia? Oferecia 1 quilo de sal para trocar com Maria Júlia a vaquinha. Alguém ia sair perdendo nessa história, não era? Quem seria a vítima? Maria Júlia. Ela iria dar a vaquinha dela por apenas um punhado de sal. Mas vamos voltar para a verdadeira história. Quando surgiram as moedas? As primeiras moedas foram instituídas com o material ouro e prata, exatamente antes de Cristo, né? Olha que interessante essas imagens que Tia Mari está mostrando aqui, né? As moedas em forma de faca e de enxada. Mas o que significavam essas moedas? Então, elas vinham retratando a imagem de uma pessoa muito importante. Até alguns anos atrás, no nosso dinheiro, né, na nossa moeda brasileira, vinha sempre retratando personagens importantes da nossa história. Hoje nós já temos animais, não é, da nossa fauna, presentes em nossas cédulas. Mas voltando aqui, então, nessas moedas vinham imagens estampadas de pessoas muito importantes, como essa aqui, ó, a moeda grega, ela vem retratando um cavalo passeando e capacete com plumas. Na outra imagem, nós temos uma moeda para comemorar a coroação de Dom Pedro I, o imperador do Brasil. Então, grande personalidade, não é, em nossa história, marcou a história do nosso país e aí ficou sendo retratada na nossa moeda. As cédulas. Aí surgiram as moedas
e sentiram a necessidade de criar as cédulas, ou seja, aquele dinheiro famosinho de papel, não é? O valor nesse dinheiro, nas cédulas, estavam também representados com personalidade. E foram os chineses os primeiros a usar, não é, o dinheiro de papel, as cédulas. Aqui Tia Mari está mostrando para vocês algumas cédulas antigas, né? De Roma. Mas e no Brasil? Vamos ao que nos interessa mais? Então, nós temos aqui, ó, uma moeda que valia 4.000 réis. Era em ouro, não é? E aqui eu já tenho um vintém, que era de cobre. Vamos ver a outra, as patacas. Se vocês tiver contato com alguém bem antigo, um bisavô, vocês podem conferir que as moedas também eram conhecidas e tratadas como patacas. Engraçado, não é? Ainda bem que foi evoluindo. Hoje nós já usamos outros termos, não é? Outras moedas vinham o escudo, o brasão de quê? De Portugal, não é? Com a coroa, o símbolo de Portugal retratados nela. Porque no começo, quem é que estava aqui no comando em nosso país? Os portugueses, certo? Aí vieram as cédulas de papel, tá? Aqui Tia Mari mostrando para vocês. E nós já tivemos diversas nomenclaturas para o nosso dinheiro, para a nossa unidade monetária. Como, por exemplo, o cruzeiro. Depois veio o cruzeiro novo, né, com Santos Dumont. Olha a personalidade aqui da nossa história, o grande inventor, não é? Do avião. Olha para aqui o valor dessa cédula, 10.000 cruzeiros novo. O cruzeiro voltou aqui também com novas personalidades, não é? Observem que em cima da cédula vocês vão encontrar Banco Central do Brasil. É lá onde estão sendo fabricadas as nossas cédulas e moedas. Depois do cruzado, veio cruzados novos. Mais uma mudança. Voltamos ao cruzeiro. Com isso, gente, com essas mudanças, houveram desvalorização do nosso dinheiro. É como se ele não fosse tão importante, mas ele é, ok? Mas em comparação às moedas, ao dinheiro de outros países, o nosso está bem abaixo do que deveria ser. Certo? Hoje, uma das moedas mais valorizadas do mundo é a libra esterlina, ok? O dinheiro no mundo. Então, cada país, ele tem a sua moeda própria, o seu sistema monetário oficial, não é? E aí, as suas moedas são valorizadas de acordo às suas propriedades. Vamos ver algumas. Aqui eu tenho o dólar nos Estados Unidos, que vocês devem ouvir falar muito, não é? Na Argentina, nós temos o peso e o centavo, tá? Em Cuba, o peso e o centavo. Na Itália, o euro. A moeda europeia também é muito valorizada, certo? No Egito, nós temos a libra e a piastra. Olha o estilo dessas moedas com um buraquinho bem no centro, certo? Também aqui no Japão, o iene, né? Que também tem esse buraquinho aí no centro da moeda. E cada um no seu país tem a sua própria moeda, o que vai diferenciar a sua economia, a sua valorização. Vocês vão aprender um pouco mais sobre a questão da valorização do dinheiro e das moedas mais adiante, quando vocês forem estudar, certo? A economia de cada país, de cada continente em história. Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui.
Fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Anotem qualquer dúvida ou traga para compartilhar em nossa sala alguma curiosidade. Tia Mari, meu pai tem $1. Ó como é essa moeda. Traga para mostrar a seus coleguinhas. Tia Mari também vai mostrar algumas moedas que ela tem para vocês, tá? O peso, que também é muito usado no Uruguai, nosso vizinho. Fiquem bem, meus amores. Até o próximo encontro. Um beijo.